30º Congresso da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, pretende reunir 10 mil pessoas em Brasília no mês de agosto para debater as perspectivas da economia. A meta é influenciar nas decisões políticas para transformar o empreendedorismo numa coisa mais simples. Com a gente, o presidente da Abrazel DF, Rodrigo Freire. Boa tarde. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde. Fala, DF. Pessoal do DF aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria que você explicasse para a gente qual é o objetivo de reunir tantas pessoas para falar de empreendedorismo. Bom, o Congresso Nacional da Abrazel, ele todo ano, a gente optou por fazer ele aqui em Brasília. Trazer ele para Brasília porque a gente está trazendo uma pauta muito importante. É o setor hoje que mais emprega no Brasil. Em Brasília, ele tem sido responsável por segurar quase 100 mil empregos aqui no DF. Há pouco tempo atrás, a construção civil tinha esse número e hoje emprega apenas 20 mil pessoas. Então a gente está falando do emprego aí que é responsável pela base, pelo primeiro emprego, e a gente está fazendo um congresso com esse tema, que é um Brasil novo, simples para empreender. Então a nossa ideia é trabalhar a simplificação, desde a burocracia que existe para montar uma empresa e para tocar o seu dia a dia, as diversas fiscalizações que o empresário recebe, até mesmo assim, uma simplificação tributária. A gente defende um imposto que seja único, um imposto simples. Você acredita que aqui no Brasil a empresa ela demora quase 2.000 horas só para cuidar dos impostos, enquanto em países em desenvolvimento tem uma média de 200 horas. A gente tem que baixar esse número, a gente tem que transformar o empreender mais simples. Entendi. Agora, a Abrazel faz parte da UNEX, que é a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço. E uma das demandas da UNEX, que vocês conseguiram conquistar, é a questão da jornada intermitente. Você está falando de redução da burocracia. Você acha que essa questão do trabalho intermitente, ela ajuda nesse sentido? Com certeza, o trabalho intermitente ele é responsável por praticamente 50% dos primeiros empregos nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente já começou a ter resultado. É um absurdo que empresa e o trabalhador não possam negociar jornadas mais flexíveis. Isso permite, por exemplo, que estudantes que estão na faculdade possam trabalhar sem prejudicar os seus estudos. E atendendo também a demanda na medida certa também no mercado de trabalho. Outra questão é o ponto da tributação. Vocês chegaram vão debater isso também por causa da reforma tributária. O que vocês pretendem abordar durante o Congresso? Com certeza, a gente tem um sistema tributário perverso e que ele é muito injusto para as nossas empresas. Aqui no Brasil, muitos estão falando agora em tributar lucro, mas o que a gente tem hoje aqui é um imposto muito alto sobre o faturamento das empresas. Então a maioria das nossas empresas, principalmente no setor de bares e restaurantes, a gente tem pesquisas que a gente faz trimestralmente e a gente indica que muitas vezes 50% das empresas estão trabalhando no vermelho, mas estão pagando tributos, ou pagando ou acumulando passivos tributários altíssimos, o que acaba gerando depois um problema que praticamente o empresário, ou quando a pessoa fecha o negócio, o desempresário leva para o resto da sua vida. Porque no Brasil, infelizmente, a gente acaba demonizando a pessoa que tentou abrir um negócio e não deu certo. E, na verdade, enquanto nos Estados Unidos isso é normal, a gente não pode demonizar, pelo contrário, a gente tem que estimular o empreendedorismo. E lá eles só tributam o lucro. Então não tem isso, desses passivos tributários que a gente acumula aqui no Brasil, que são altíssimos e acaba atrapalhando muito quem empreende. Para concluir, além dessa questão tributária, o que a gente pode fazer, o que pode acontecer no Brasil para simplificar, então, essa tentativa de empreender? Eu acho que a gente, na questão tributária, a gente defende um imposto único, que seja o quanto mais simples possível. A gente tem que acabar com essa briga incessante dos corporativista das grandes empresas. Então a gente tem que priorizar o pequeno empresário e a gente tem também que trabalhar para que sobre mais dinheiro no bolso de quem trabalha. A gente teve no ano passado uma legislação da gorjeta que atrapalhou muito os nossos garçons, praticamente reduziu 50% da remuneração deles
aqui no Distrito Federal. A gente sabe que a realidade em outros estados é um pouco diferente, mas aqui no Distrito Federal a gente está vendo trabalhadores do setor de bares e restaurantes muito insatisfeitos, e a gente tem propostas sim para desonerar a gorjeta e fazer com que sobre mais dinheiro, no final das contas, no bolso do trabalhador. Tá ótimo. Então esse assunto vai ser tratado no Congresso que começa dia 14 de agosto, certo? Com certeza. Sucesso para vocês, então muito obrigada. Muito obrigado. No próximo bloco, a Mineira